Segundo Samuel, capítulo 5. Não passou muito tempo, todas as tribos de Israel procuraram Davi em Hebrom, dizendo: Olhe para nós, somos seu sangue e sua carne. No passado, quando Saul era nosso rei, era o Senhor quem saía para as guerras em defesa da nação. Naquele tempo, o Eterno já tinha dito: Você pastoreará o meu povo Israel e será príncipe sobre o meu povo. Todas as autoridades de Israel se encontraram com o rei Davi em Hebrom, e o rei fez um acordo com eles na presença do Eterno. Nesse dia, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi e seus soldados partiram imediatamente para Jerusalém, a fim de atacar os jebuseus, que viviam naquela região. Mas os jebuseus disseram: É melhor voltar para casa. Aqui até os cegos e os aleijados impediriam vocês de entrar. Vocês não vão conseguir entrar aqui. Eles tinham certeza de que Davi não conseguiria invadir a cidade. Mas Davi atacou e capturou a fortaleza de Sião, que ficou conhecida desde então como Cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: Para conseguir derrotar esses jebuseus, é preciso entrar pelo canal de água e acabar com esses cegos e aleijados que Davi detesta. É por isso que as pessoas passaram a dizer: Nenhum aleijado ou cego poderá entrar no palácio. Davi fez da fortaleza a sua sede e deu a ela o nome de Cidade de Davi. Ele promoveu o desenvolvimento da cidade da periferia para o centro. Davi continuou se fortalecendo, pois o Senhor dos exércitos de anjos estava com ele. Foi nessa época que Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com muitas toras de cedro. Ele enviou também carpinteiros e pedreiros com a missão de construir um palácio para Davi. Davi entendeu isso como um sinal de que o Eterno estava confirmando seu reinado sobre Israel e consolidando o reino, por amor de seu povo, Israel. Depois de sair de Hebrom, Davi tomou mais concubinas e mulheres, e nasceram outros filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, fizeram planos para capturá-lo. Davi soube disso e desceu para sua fortaleza, enquanto os filisteus se espalhavam pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Eterno: Devo atacar os filisteus? Posso contar com a tua ajuda para derrotá-los? O Eterno respondeu: Vá, conte comigo. Eu o ajudarei a derrotá-los. Davi foi para Baal-Perazim e os derrotou ali. Depois de vencê-los, ele declarou: O Eterno irrompeu contra os inimigos como um jato de água. Por isso Davi deu ao lugar o nome de Baal-Perazim, o Senhor que irrompe. Os filisteus que fugiram abandonaram seus ídolos, e Davi e seus soldados os levaram embora. Passado um tempo, outra vez os filisteus subiram e espalharam suas tropas pelo vale de Refaim. E Davi, mais uma vez, consultou o Eterno. Dessa vez o Eterno disse: Não os ataque de frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e arme uma emboscada diante das amoreiras. Quando você ouvir uma movimentação no alto das árvores, prepare-se para atacar. É o sinal de que o Eterno saiu na frente para atacar o acampamento filisteu. Davi fez exatamente o que o Eterno recomendou e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gezer. Segundo Samuel, capítulo 6. Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30.000.
Com esse contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalá com a intenção de recuperar a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos de Anjos, entronizado entre os 2 anjos que ficam sobre a arca. Eles puseram a Arca de Deus sobre uma carroça nova, e assim ela deixou a casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça que carregava a Arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Uzá ao lado da arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando se aproximaram da eira de Nacon, o boi tropeçou e Uzá, estendendo o braço, segurou a Arca de Deus. O Eterno se irou contra Uzá e o feriu, porque ele profanou a arca. Uzá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Eterno ter matado Uzá. Até hoje, o lugar é conhecido pelo nome de Pérez Uzá, a explosão contra Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Eterno, pois pensava: é muito perigoso transportar a arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso decidiu não levar adiante a arca do Eterno. Em vez disso, fez que a carroça saísse da estrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Eterno ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. O Eterno abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Davi foi informado de que o Eterno estava abençoando Obed-Edom e toda a sua família por causa da Arca de Deus. Davi pensou: vou tomar essa bênção para mim. E mandou trazer a Arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, com muita festa, sacrificando um novilho gordo a cada 6 passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo entusiasmo perante o Eterno. O povo o seguia enquanto ele acompanhava a Arca do Eterno com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas quando a Arca do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, veio assistir ao cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Eterno, ficou aborrecida com ele. A Arca do Eterno foi posta no meio do pavilhão da tenda que Davi tinha preparado. Ali mesmo Davi adorou, apresentando ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos de Anjos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito! O rei se expondo na presença das escravas dos seus servos, como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical: na presença do Eterno, eu danço quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e de toda a sua família, e me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Eterno, e me rebaixarei ainda mais. Tenho o prazer de ser visto no meio das pessoas simples, pois por essas escravas com quem se preocupa, eu serei respeitado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. 2 Samuel, capítulo 7. Pouco tempo depois, o rei estava à vontade em casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedro luxuosa, enquanto a Arca de Deus continua numa simples tenda. Natã disse ao rei: faça o que estiver em seu coração. O Eterno está com você. Mas naquela noite, o Eterno disse a Natã: vá dizer ao meu servo Davi: é isto que o Eterno diz,
sobre esta questão. Você quer construir uma casa para eu morar? Por quê? Até hoje, nunca morei numa casa, desde que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito. Durante todo esse tempo, permaneci numa tenda. Em todas as minhas jornadas com Israel, nunca exigi dos líderes que designei para pastorear Israel a construção de uma casa de cedro para mim. Por isso, diga ao meu servo Davi: o Senhor dos exércitos de anjos diz assim: eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre o meu povo Israel. Eu o acompanhei por todos os lugares que você foi e o ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora estou tornando você conhecido e reconhecido entre as pessoas mais importantes da terra. Vou designar um lugar seguro para o meu povo, a fim de que tenham estabilidade numa terra própria, de modo que não sejam mandados de um lado para o outro. Também não permitirei que os perversos os molestem como sempre fizeram, mesmo na época em que estabeleci juízes para governá-los. Por fim, vou providenciar que você fique livre de todos os seus inimigos. O Eterno tem ainda esta mensagem: eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você for sepultado com seus antepassados, levantarei um descendente seu, seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem, e eu preservarei o reinado dele. Serei seu pai, e ele será como um filho para mim. Se ele cometer algum erro, tratarei de discipliná-lo, como de costume no caso de fracassos e tropeços da vida dos mortais, mas nunca renunciarei ao meu amor por ele, como fiz com Saul antes de você. Sua família e seu reino serão sempre estáveis. Eu mesmo estou cuidando disso. Seu trono sempre estará lá, firme como uma rocha. Natã relatou fielmente a Davi o que viu e ouviu na visão. O rei Davi entrou na presença do Eterno e orou: quem sou eu, Senhor Eterno? E quem é minha família, para que eu chegasse a este ponto? E isso não é nada comparado com o que está para acontecer, pois também falaste sobre o futuro da minha família, dando-me um vislumbre dessa época, Senhor Eterno. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor Eterno, sabes como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és e por tua graça, e me deixaste saber disso. Por isso, tu és grandioso, Senhor Eterno. Não há outro igual a ti. Não há outro Deus além de ti. Nada há que se compare ao que ouvimos a teu respeito. E quem pode se comparar com o teu povo Israel, uma nação singular na terra, que resgataste para ti, ó Deus, ato que te tornou conhecido. Realizaste proezas extraordinárias, expulsando nações e seus deuses, na ocasião em que tiraste o teu povo do Egito. Separaste um povo para ti, o povo de Israel, que será teu para sempre. E tu, ó Eterno, te fizeste Deus deles. Agora, Deus Eterno, confirma para sempre o que prometeste para mim e minha família. Cumpra a tua promessa. Assim tua fama sempre aumentará quando as pessoas disserem: o Senhor dos exércitos de anjos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi permanecerá inabalável e segura na tua presença, porque tu, Senhor dos exércitos de anjos e Deus de Israel, me disseste com todas as letras: eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Foi por isso que tive a coragem de fazer esta oração. Assim, Senhor Eterno, sendo o Deus que és, fazendo essas promessas e tendo dito essas belas palavras a mim, peço-te mais uma coisa. Abençoa a minha família, protege-a sempre.
Sei que já prometeste isso, Senhor Eterno. Que a tua bênção esteja sobre minha família para sempre. 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moabe. Escolheu aleatoriamente 2/3 deles e os executou. Mas preservou a vida de 1/3, que teve de se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do rio Eufrates. Davi confiscou 1000 carros de guerra de Hadadezer e capturou 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas 100 deles. Os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, mas Davi matou 22.000 deles e estabeleceu o controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Os arameus sujeitaram-se a Davi e foram forçados a pagar impostos a ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades de Hadadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão para o cumprimentar pela vitória, pois Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. O rei Davi os consagrou junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado: arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas, e com o despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os arameus. Abisai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os arameus, Davi ficou ainda mais famoso por ter matado 18.000 soldados. Davi estabeleceu controle militar sobre Edom. Assim, os edomitas foram subjugados por ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, era chefe dos querititas e dos pelititas, e os filhos de Davi eram sacerdotes.